Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Treinamento Auditivo e Linguagem. Nesse curso, eu despejei todo o meu conhecimento de uma vida trabalhando com o transtorno do processamento auditivo, mas calma, antes de despejar, eu organizei tudo. No nosso caso, nós iremos abordar a neuroplasticidade como algo importante na reabilitação do tratamento do nosso paciente com transtorno do processamento auditivo central. O estímulo sensorial aumenta o potencial de ação no terminal pré-sináptico e promove a liberação do neurotransmissor nesse espaço, chamado de fenda sináptica. E esse neurotransmissor irá acoplar-se aos receptores da membrana pós-sináptica. Da interação do neurotransmissor com o receptor da membrana pós-sináptica resultarão as trocas iônicas e a conversão do fenômeno químico em elétrico, com o aparecimento dos potenciais pós-sinápticos. Portanto, o estímulo sensorial aumenta a funcionalidade neural. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as vias auditivas e relacioná-las com o treinamento auditivo. Ou seja, a informação que entra pela minha orelha direita vai ser decodificada no meu hemisfério contralateral, nesse caso, no esquerdo, onde nós vamos ter o hemisfério responsável pela informação lexical, associada a palavras com seu significado, sintaxe, processos fonológicos e produção de fala. Depois, essa informação será encaminhada ao córtex auditivo secundário, ou seja, ele chega no primário, depois ele é encaminhado ao córtex auditivo secundário, que está onde está envolvido com outras funções sensoriais, visuais, táteis, sinestésicas e olfativas e de associação. E o transtorno do processamento auditivo nada mais é do que uma dificuldade para lidar com as informações que chegam pela audição. Quando a criança tem o ouvido cheio de secreção, ela escuta de uma outra forma, de uma maneira mais abafada, ela escuta mais baixo, numa intensidade mais fraca, ela fica com maior dificuldade de discriminar os sons. Por exemplo, ela escutou faca ou vaca, ela escutou afentura ou ela escutou aventura. Então, esses traços contrastivos ficam difíceis de serem reconhecidos quando a criança escuta cada hora de uma forma. Essas crianças têm dificuldade em compreender a linguagem, incluindo dificuldades sintáticas e semânticas, e especialmente mensagens linguisticamente mais complexas. Nessa aula, nós iremos relacionar os achados do exame do processamento auditivo central, as manifestações clínicas e comportamentais em sala de aula das crianças com o transtorno do processamento auditivo. Isso significa que do lado esquerdo do cérebro, essa área ajuda na geração e compreensão de palavras, e que, enquanto que do lado direito do cérebro ajuda a diferenciar a melodia, o tom e a intensidade do som que nós recebemos. Enquanto eu estou recebendo uma informação em sala de aula, eu estou fazendo associações com informações que estão na minha memória de longo prazo. Como explicar as complexas alterações que nós encontramos no exame de processamento auditivo central e como nós traduzimos essas informações aos pais. Quando a criança tem a dificuldade de funções associativas, que ela está relacionada com linguagem, às vezes eu tenho que esmiuçar muito a história para que a criança entenda. Eu preciso dar ideias simplificadas, eu preciso simplificar o vocabulário, essa criança precisa de mais ajuda. Investigação em parceria com os nossos colegas, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, neurologistas, psiquiatras. Então, toda essa interlocução entre os profissionais da saúde e educação e também com os professores é fundamental para que a gente consiga entender como essa criança funciona e qual é a nossa proposta de tratamento que vai fazer com que ela avance em termos de desenvolvimento dentro das suas competências. Para a criança que tem o transtorno do processamento auditivo, o apoio visual é muito importante,
o professor mostrar uma tarefa concluída é importante, ele entende melhor, ele vai fazer com mais propriedade e com mais autonomia. E durante esse módulo, vocês terão inúmeros exemplos de como fazer essa combinação e como potencializar o treinamento auditivo dos nossos pacientes. A história da velha. Era uma vez uma velha muito velha, muito velha, muito má. Essa velha, muito velha e muito má, muito horrorosa, morava numa casinha no meio da floresta. A casa dessa velha... Com essa história, eu já faço uma atividade de reconto, porque o reconto é uma atividade linguística riquíssima, onde a criança deverá identificar qual é o animal escondido dentro da palavra que ela irá escutar. Então, veja só, vou colocar o áudio aqui e você vai escutar. Sapato. Dentro da palavra sapato, eu escuto pato. Mulata. Era uma vez um francês. Era uma vez um francês que fazia farofa de fubá com farinha fina. Era uma farofa fofa e fresca, que fascinava a maioria dos fregueses. Infelizmente, o francês não agradava a todos. Olha só como se faz essa repetição de palavras, né, durante o tempo todo. Era uma vez um francês que fazia farofa de fubá com farinha fina. Só nessa frase eu tenho 6 palavras que começam com F. E o que a gente pode trabalhar dentro dessa categoria pensando em linguagem? A partir do momento que ele consegue fazer isso, que ele treina, que ele está mais seguro, eu vou para uma segunda etapa. Agora, a minha instrução será: você irá escutar 3 apitos com 2 tipos de som, fino ou grosso. Indique o diferente. Depois, mais 2 frases e a da direita. Então, o seu foco atencional vai ficar fazendo isso, uma mudança de um lado para o outro, de um lado para o outro. É um excelente exercício que agrega a questão atencional. Porque, veja, eu vou colocar aqui. Tem uma música de fundo. O nome mais comum que não apodrece é o mel. O nome mais comum no mundo é Mohamed. Eu repeti a da orelha direita. Esquilos adotam bebês esquilos abandonados. Leonardo da Vinci inventou a tesoura. Assim que eu termino a minha sessão do paciente, eu reservei o tempo dele. Ao final da sessão, eu já fiz o treinamento auditivo com o paciente, eu já dei uma palavrinha com a mãe, se for necessário ou não, eu já dei as instruções das atividades que ele precisa fazer em casa e eu já enviei o exercício. Eu termino a sessão do paciente, eu já encerrei, eu não tenho nenhuma tarefa pendente. Isso organiza a nossa vida como profissional. Eu não preciso enviar um exercício por e-mail, eu não preciso parar depois para criar as estratégias, eu não preciso fazer gravação de atividades, eu não preciso pensar em novas estratégias. Se você tem isso tudo organizado, você tem uma facilidade muito grande no seu dia a dia, na otimização do seu tempo. Eu entraria com atividades de nomeação de padrões de frequência. Porém, nesse caso, como ele é um paciente que já teve em torno de 30% de acertos na nomeação e muitas inversões, eu trabalharia já numa fase um pouco mais avançada. Na disseção, eu selecionaria um texto narrativo, ou um texto informativo, ou um texto de crônica, ou ainda um texto do Compreenda Mais. Eu gosto sempre de começar com o Dia dos Mortos, esse daqui. Dia dos Mortos. Em qualquer lugar do mundo, a morte é a última coisa que se imagina festejar. Não no México. No começo de novembro, segundo a crença mexicana, as almas dos mortos deixam o além e voltam a este mundo para visitar suas famílias. Veja só, é um texto onde o paciente não ouve e repete, ele somente ouve o texto e a atividade que você pode colocar ao final é a atividade de reconto. Enquanto que no caso 3, nós temos diante de nós uma criança com uma grande dificuldade em funções de base
de decodificação e de integração auditiva, esse paciente não. Ele tem a base formada. O que é difícil para ele é lidar com tarefas complexas com demanda de atenção, memória e linguagem. Então, para essa criança de 8 anos que tem dificuldade somente em atividades com demanda, a minha escolha de exercícios e estratégias será completamente diferente das estratégias que eu vou escolher, que eu escolhi para aquela criança do caso anterior, que também tinha 8 anos de idade. O que eu faria diante deste exame? O que eu poderia fazer? Mas isso não significa que o paciente vai se comportar da maneira que eu espero. E isso não é um problema, porque eu vou analisar sessão a sessão e escolher os exercícios adequados para essa criança. Nesse caso, o que nós devemos trabalhar primeiro? Eu espero que tenha ficado claro que o que a gente deve trabalhar primeiro é a decodificação e a integração auditiva. Nesse caso, este é o trabalho básico e fundamental que deve ser feito. Assim que a criança avança nesse sentido, aí sim nós entraremos com as atividades com demanda de atenção, de memória e de linguagem, mas o trabalho de decodificação e integração precisa ser muito bem feito. Com as demandas, eu já entraria com Minecraft, fazia 1, 2 e 3, já entraria com as frases dicóticas da Peppa Pig, da Macho Urso, do Bob Esponja, lógico, né? Sessão a sessão, sentindo a dificuldade da criança. Na descrição, vamos trabalhar repetição de sílabas, significado de palavras, organização sintáticas das palavras, elaborações de narrativas, gerações de perguntas e propor uma reflexão do sistema alfabético de escrita, proporcionando situações reais de leitura com cantigas e parlendas, que vai permitir alunos e pacientes estabelecer uma relação entre o oral e o escrito, né? A folha toda traçada. E para cada pedaço dessa folha, a gente vai representar uma informação. Então, isso pode ser feito tanto nos slides, quanto isso pode ser construído através da representação simbólica para essas crianças. Quais são os componentes? Um tabuleiro, que é representado uma ilha jurássica dividida em áreas. Tem cartas de recurso, então vai ter comida, água, território. Tem peças de jogador representando suas bases, dados, tem fichas dos eventos. Qual é o caminho que a gente utiliza para que isso aconteça? Preste atenção nisso. É muito interessante quando uma criança termina de escrever um parágrafo, ela faz a leitura em voz alta e ela mesma faz a pergunta para esse tipo de parágrafo. Ela mesma faz a revisão dessa articulação de ideias e a edição de um novo parágrafo. Isso é muito importante. Isso promove engajamento. Isso dá para a gente avaliar o nível de compreensão que elas estão expostas e facilita essa conversa literária, essa discussão.